Ô gente, Roberto Relubíscaro aqui. Eu não tenho costume de escutar podcasts. Acho que o único que eu ouvi alguns episódios foi um lá que chamava Nordic True Crime, que era sobre crimes da vida real em países da Escandinávia, mas mesmo assim eu colocava meio na hora de dormir, dali a 3 minutos eu estava embarcado no sono. Só que quando eu vi esse documentário Meu Querido Bob, era tudo uma farsa, ou seja, então a gente já sabe pelo título que o que está sendo contado ali vai sair muito mal para aquela moça, embora tenha sim uma virada de trama, eu fiquei com vontade de ouvir o podcast. E eu vi que no Spotify tem, são 6 episódios em inglês, né? Pelo menos o que eu vi lá. São 6 episódios de meia hora, mais ou menos. Eu fiquei curioso porque eu acho que essa história seria legal escutar ou saber com mais contexto, para que a gente entenda melhor como que a moça caiu nessa história e a família dela foi levada de roldão, para a gente não correr o risco de culpar a vítima, porque aquela moça foi vítima. Só que antes de falar um bocadinho mais, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante, porque foi um relacionamento online que durou mais ou menos uma década, até que ela descobriu que era tudo uma farsa. E você vai ver lá toda, né? Então, esse documentário que demora 1 hora e pouco, ele vai falando como que ela conheceu online e as histórias que esse Bob inventava, né? E ela ia acreditando e foi ficando cada vez pior e cada vez mais maluca com as exigências dele, e a família dela entrou nessa história. Assim, é assustador como que alguém consegue construir uma rede alternativa, uma realidade paralela, e as pessoas acabam vivendo, entrando nessa realidade paralela. E aí é assim, para gente que está vendo e não é uma mulher de meia idade desesperada para casar, e a gente que já sabe que era tudo uma farsa, porque a gente está confortavelmente em nossas casas assistindo a um documentário que tem esse título, é muito fácil você cair naquela. Mas como que essa mulher não percebeu que isso era uma história de outro mundo, tal? Por isso que eu fiquei com vontade de ouvir o podcast, para ver se nesses 6 episódios, né, em que ela é entrevistada e dura 40 minutos, se eles não não colocam essa mulher um pouco mais na parede, vamos dizer assim, para que ela dê contextualizações, porque algum motivo levou para que ela acreditasse, né, muito nessa história, porque a gente vê pela entrevista, ela é uma DJ, tudo, ela não é uma mulher mal informada. Então, por isso que eu falei, para não culpar a vítima. Mas mesmo que eu não escute o podcast, né, só uma vontade, não significa que eu vá exercer esse desejo aí, botar ele em prática, mas o documentário é de cair o queixo, porque a história vai ficando cada vez mais densa. Em termos de documentário, eles contam a história, tem a entrevista com a moça, e aquelas histórias, né, eles colocam a reconstituição de como se eles estivessem conversando pelo chat, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Então, uma tonelada de texto. Em 3 minutos eu enjoo desse tipo de coisa, desse tipo de interface, e pô, eu fico só ouvindo a história e dou uma olhada aqui, assim, acaba quase funcionando como um podcast para mim. Eu acho que 1 hora e 20, dentro da falta que eu achei de um contexto maior e melhor, eu achei um pouquinho repetitivo. Você pode falar assim, você está sendo incoerente. Você está dizendo que quer ouvir um podcast para ter mais, como chama, contexto, e você está falando que esse 1 hora e 20 você achou que tem hora que patina um pouco. É por isso que eu queria ouvir o podcast, para ter mais contexto, porque eu acho que às vezes nesse documentário as informações acabam sendo sem contexto, muito. Eu sei que ela é uma mulher desesperada para casar por conta da pressão social que ela tem da comunidade lá. Mas aí depois, eu sei, esse contexto, só que muitas das coisas que estão falando ali, eu achei um pouco repetitiva. E esse negócio de ficar digitando as mensagens, e eu falava, por que não bota mais informação aí? Mas assim, é uma história que você fica assim, ó,
tá? E é assim, gente, a pessoa que fez toda essa maquinação não topou participar do documentário, então não vai ter assim os porquês. O caso judicial também, né, é uma história que, entre aspas, está acontecendo, mas eles vão dar algumas informações sobre a legislação na Inglaterra. De forma geral, é um documentário legal, bem legal a história de Caio Queixo. Vão ficar vários buraquinhos, tá? Que aí eu acho que essa parte dos porquês, né? Eu acho que nem o podcast vai dar, porque eu não sei se a pessoa que perpetrou isso e que tempo que tinha essa pessoa que perpetrou isso, gente. Nossa Senhora! Porque você vai ver lá, é uma rede, construiu mesmo um universo paralelo. É de cair o queixo, assim. Que história, rapaz! Tchau.